pessoal, conforme combinamos, nós agora vamos retomar tópicos iniciais lá do nosso edital. Então, eu trabalhei primeiro aqueles mais complexos, aqueles mais difíceis. Agora, na reta final do curso, de gramática, que a gente ainda tem os nossos encontros lá de redação, de correspondência oficial, da prova discursiva, mas enfim, na reta final da parte de gramática, vamos agora para conteúdos mais leves, mais tranquilos. A parte do edital, então, que nós temos o tópico lá de estrutura fonética. Então, esse é o tópico que nós vamos trabalhar. Então, os tópicos mais complexos, como crase, concordância, período composto, que essa é loucura, a estrutura dos enunciados, as funções sintáticas, essa parte, então, eu optei por inverter a ordem um pouquinho, trabalhar essa parte primeiro, justamente por serem conteúdos mais complexos, tá? Agora nós vamos para conteúdos que eu, particularmente, acho mais tranquilos, mais leves, mas não quer dizer que a gente não tenha que estudar. Não vá falar, então não vou nem assistir. Assista, porque muitas vezes, justamente por serem conteúdos leves, a concorrência deixa de lado, não estuda e cai na pegadinha da prova. Meu aluno não pode acontecer isso com ele. Então, deixa isso para o concorrente. Você vai assistir a aula, você vai estudar, vai resolver questões comigo no finalzinho do curso, que nossa última aula vai ser só de resolução de questões, e vai gabaritar. Gabaritar, olha só, já peguei o vício aqui de Curitiba. Aqui em Curitiba, pessoal, é muito comum essa expressão gabaritar. Mas eu não sei em BH. Em Montes Claros, minha terra natal, onde morei até o ano passado aí em Minas Gerais, a gente não falava gabaritar, a gente falava fechar. Então, quando você vai acertar tudo em uma prova, aqui os curitibanos dizem que vai gabaritar a prova. E lá em Montes Claros, na minha cidade, no norte de Minas, acredito que em BH também, não sei, a gente falava vai fechar a prova. Mas, enfim, seja fechar, seja gabaritar, qual for a variação linguística aqui, seja qual for o regionalismo, o importante é que o meu aluno possa acertar todas as questões de língua portuguesa. Poxa, professora, todas? Está querendo demais? Não, a gente tem que sempre almejar o máximo. Já dizia, tem uma obra, né, uma relíquia aí da literatura, digamos assim, universal, a obra O Príncipe, de Maquiavel. Nesta obra, O Príncipe, pessoal, só interrompendo um pouquinho o nosso conteúdo para motivar você a sempre querer mais, na obra O Príncipe, Maquiavel diz o seguinte: nós, seres humanos, imperfeitos que somos, imperfeitos, né? Nós temos que mirar sempre acima do nosso alvo. Por exemplo, vamos supor, faz conta que a minha mão aqui seja aqui no meio dela. Aqui no meio é o alvo. Eu quero atingir aqui. Esse aqui é o meu alvo. Eu vou ter que mirar acima dele, porque eu sou tão imperfeito como ser humano que mirando aqui acima, na minha imperfeição, eu vou errar um pouquinho e vou cair aqui onde eu queria cair. Agora, se o meu alvo é aqui e eu miro aqui, penso só nesse ponto, então eu sou imperfeita, eu vou acabar não atingindo, ficando abaixo dele. Então, a gente tem que pensar que vai acertar tudo, fechar, gabaritar, o que for da prova de língua portuguesa. Que na pior das hipóteses, se na imperfeição não der para acertar tudo, ao ter esse objetivo de acertar tudo, de repente você vai no quase tudo e pode ser suficiente, né? Mas isso não significa que não seja impossível acertar realmente tudo. Muitos alunos nossos da prova concurso mandam notícias que acertam todas as questões. É possível, sim, mas mesmo que você não acerte todas, você vai mentalizar que você vai acertar todas. Você não vai perder um capítulo da nossa novela, uma aulinha aqui você não vai deixar de assistir, porque ela pode ser preciosa. E às vezes, gente, acontece de a FUMARC pegar um conteúdo e colocar 2, 3 questões do mesmo conteúdo e de repente menosprezar outros. E aí? Já pensou se acontecer isso? Então você tem que usar todos os conteúdos, porque sejam quantas forem as questões, seja o que for que aparecer lá, você está preparado, tá bom? Então vamos até o fim, firme e forte, independentemente de ser um conteúdo fácil, mais tranquilo ou não, tá bom? Então na telinha comigo, vamos lá, né? Vamos trabalhar, vamos começar. Bom, pessoal, esse nosso tópico denominado estrutura fonética, essa expressão fonética, nós vamos começar esse estudo fazendo o confronto, lá vem a professora Ludmila com o xizinho de versos mais uma vez, né? Fazendo o confronto, então, dos conceitos de fonema e letra. Esses conceitos são de fundamental importância aqui pra gente. Pessoal, o que é fonema? Fonema é a unidade sonora. Fonema é o som. Então, fonema é a unidade sonora, fonema é o som. Em contrapartida, a letra é a representação gráfica, ou seja, pessoal, é a escrita. Então, essa expressão de grafia, lembre-se sempre dela, tá? Grafia é escrita. É muito comum, às vezes, o enunciado aparecer assim: assinale a alternativa que foi grafada
corretamente ou incorretamente? Grafada, quer dizer escrita, tá bom? Então, grafia é escrita. Por isso que a gente fala de ortografia, orto é correção, então escrita correta no caso. A gente fala em caligrafia, que é a escrita com um visual bacana, né? A beleza, a estética. Então, caligrafia, ortografia tem tudo a ver com escrita. Então, não se esqueça disso. Se aparecer o enunciado que a palavra foi grafada, quer dizer que ela foi escrita, beleza? Então, vamos lá. Então, o fonema é a representação sonora, tem a ver com som. Lembra que, por exemplo, nós temos um especialista em sons, que é o fonoaudiólogo. Então, fono significa som. Se eu me lembrar de que fono significa som, então fonema é a unidade sonora, é o som. Enquanto a letra é, então, a representação gráfica, escrita. Então, gente, atenção para essa observação que eu pus aí para vocês. Na língua portuguesa, uma palavra, ela pode ter o número de letras igual à quantidade de fonema, maior do que a quantidade de fonemas, ou menor do que a quantidade de fonemas. Como que eu vou saber? Analisando cada caso, analisando cada palavra, tá? Então, não tem uma regrinha que obrigue o número de letras coincidir ou não com o de fonemas. O número de letras pode coincidir, pode ser idêntico ao número de fonemas. O número de letras pode superar, ser maior do que o número de fonemas. E pode ainda ser inferior ao número de fonemas, tá? Tudo é possível. Como que eu faço? Pessoal, uma criança que acabou de se alfabetizar, que acabou de aprender a escrever, ela sabe dizer quantas letras uma palavra tem. É só ir lá, ó, e contar literalmente as letrinhas. Então, e por incrível que pareça, cai esse tipo de pergunta. Só que às vezes vem com algum tipo de pegadinha por algum motivo. Mas se a prova te perguntar quantas letras a palavra tem, é só contar uma por uma. Agora, a dúvida que às vezes o aluno tem é quando a letra se repete na palavra. Então, muito comum nas vogais, principalmente, né? Então, às vezes você tem uma palavra lá que 3 vezes acontece de aparecer a mesma vogal. Então, vamos pegar uma palavra como, por exemplo, gramática. Gra, tem um A aqui. Ma, tem outro A. Tica, tem outro A. Então, eu tenho 3 vezes a ocorrência da mesma letra. Então, o aluno pense agora. Você está me perguntando quantas letras a palavra tem. Eu conto esse A 3 vezes ou eu conto uma vez só? Nesse caso, você vai contar 3 vezes. É a mesma letra, mas se ela apareceu 10 vezes, se for possível, você vai considerar as 10 vezes, tá? Então, é fácil, mas tem que tomar cuidado com isso. Então, quantas letras uma palavra tem? É só você literalmente ir lá e contar as letrinhas. Se a mesma letra se repetir, você conta naturalmente. Beleza? Agora o fonema, já que o fonema é o som, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na palavrinha casa, que eu coloquei para vocês. Quantas letras a palavra casa tem? Então, nós vamos contar e marcar uma a uma aqui. Acompanhem comigo. C é uma letra, A é outra letra, S é outra letra, não importa que o som seja de Z, mas é uma letra, é a letra S. E como eu acabei de falar, se a letra se repete, você conta novamente, A é outra letra. Então, é só você ir uma por uma e contar. 1, 2, 3, 4. Então, a palavra casa, ela tem 4 letras. Então, letra é muito fácil, pessoal. É só contar naturalmente. Se a mesma letra aparecer, você conta novamente do mesmo jeito. Chuva, C é uma letra, H é outra letra. Cuidado, né? Na língua portuguesa, não tem uma letra chamada CH. Nós temos a letra C, nós temos a letra H. Na língua espanhola, por exemplo, faz parte do alfabeto a expressão CH. Em língua portuguesa, não. A, B, C, D. Então, não tem essa letra CH. Então, a gente vai contar separadamente. A letra C é uma letra, a letra H é outra letra, a letra U, a letra V e a letra A. Então, 1, 2, 3, 4, 5 letras nós temos na palavra chuva. Táxi, T é uma letra, A é uma letra, X é uma letra, I é uma letra. Então, 1, 2, 3, 4 letras, tá vendo? Então, o número de letras é muito fácil. É só literalmente pegar a palavrinha e contar. Independentemente do som que essa letra produz, independentemente de essa letra ter se repetido, a gente conta repetidamente do mesmo jeito, beleza? Agora, o fonema, então, é o som. Então, vamos ver na palavra casa. Quantos sons eu tenho na palavra casa? Pronunciei, ó, casa. Você tem o som do C, desse k. Você tem o som do A, do K, você tem o som do S, embora ele reproduza um som do Z, né? Não tem problema, mas é um som. Então, veja bem, pessoal, a letrinha S na palavra casa é porque tem uma regrinha que diz que a letra S no meio de vogais, ela vai emitir esse sonzinho forte. Não é caça, não é? É casa. Então, na língua portuguesa, se a letra S está no meio de vogais, ela transmite esse som forte de Z. Mas é um som só. É o S com um som de Z. Então, a gente conta. É o som da letra C,
é o som da letra A, é o som da letra S emitindo esse som do Z, é um som só, e a outra vez o som da letra A. Então, o que acontece com a palavra casa? Vai coincidir o número de letras e o número de fonemas, não há problema algum, pode ser igual. Então, casa tem 4 letras e igualmente tem 4 fonemas. Agora vamos confrontar para a gente perceber a diferença com a palavra chuva. O C e o H são 2 letras separadas, conforme nós comentamos, mas é como se fosse, né, gente? Assim, ó, chuva. É como se ali nós tivéssemos no C e no H um único som, que é o som do X. Então, apesar de nós termos 5 letras, nós vamos contar o C e o H juntinhos aqui, ó, porque eles emitem um único som, como se fosse o som do X. Então, o C e o H juntos tem um som, depois o som do U, depois o som do V, depois o som do A. Então, eu tenho 5 letras, entretanto, não vai coincidir agora com o número de fonemas. Eu vou ter um número de letras superior. Fonemas serão apenas 4, por causa do CH, então, que é só um som de X. Ok? Na palavra táxi vai acontecer o contrário. Apesar de eu ter 4 letras, a letra X da palavra táxi, ela vai ter um som como se fosse um KS ou um CS, táxi. Então, a gente tem o som do T, o som do A, o som do C e do S, lá pela letra X transmitindo esse som duplo, e o som do I. Então, agora são 4 letras e 5 fonemas. Então, eu coloquei um exemplo de cada aí para vocês. Uma situação em que o número de letras vai coincidir, vai ser idêntico, igual ao número de fonemas. Uma situação em que o número de letras vai ser superior ao número de fonemas. E uma situação em que o número de letras será inferior ao número de fonemas. Então, lembrar que letra é só contar na palavra, mesmo que a letra se repita, a gente conta novamente. E fonema é o som que a letra transmite. Então, se o S tem som de Z, eu conto uma vez só, porque é um som só. Se o X tem som de KS ou de CS, então eu vou contar 2 vezes. E se o C e o H tem som de X, eu conto uma vez só. Beleza? Então, fonema é o som, é a representação sonora. Letra é a escrita, é a representação gráfica. Esses conceitos básicos, então, da estrutura fonética. Na sequência agora, pessoal, vamos aos conceitos de vogal, consoante e semivogal. Vogal, desde criança a gente aprende, né? Na língua portuguesa, nós temos apenas 5 letras do alfabeto que podem desempenhar essa classificação de vogal. A, E, I, O, U. Não importa se a gente falar... Em Minas a gente fala A, E, I, O, U. Se você fala A, E, I, O, U, como acontece aqui no Paraná, não tem problema. Seja E, seja E, seja O, seja O, não importa, né? O que importa é que eu saiba, a nossa prova escrita, ela não é uma prova que você tem que falar, então o que importa é que eu saiba que essas 5 letrinhas são vogais. A, E, I, O, U são as 5 vogais da língua portuguesa. As consoantes, então, são as demais letras do alfabeto, né? Todas as outras letras, independentemente do X, do som. Então, por exemplo, a letra Y, que foi recentemente na reforma ortográfica incorporada ao nosso alfabeto, ela muito frequentemente tem um som de vogal, né? Meu pai, por exemplo, se chama Jaime e escreve com Y, mas esse I com o som do I. Cuidado, ele tem o som do I, mas a letra que está lá, que é a letra Y, é uma consoante. Então, no caso do nome do meu pai, Jaime, que tem gente que fala Jaime, mas enfim, né? A pronúncia é o de menos aqui. Eu vou dizer que eu tenho J, que é uma consoante, eu tenho Y, que é uma outra consoante, e eu tenho M, que é uma outra consoante. Então, eu tenho 3 consoantes. E eu tenho 2 vogais, o A e o E. Então, eu não posso dizer que esse Y é uma vogal, tá? Então, são 3 consoantes e são 2 vogais. Então, na língua portuguesa, apenas 5 letrinhas, A, E, I, O, U, são vogais, as demais são consoantes. Mas existe ainda, pessoal, a classificação de semivogal. Opa, tem um errinho de digitação aqui, né? Semivoval, voval não, corrija aí, pelo amor de Deus. Não é semivoval, né? Semivogal, corrijam aí, por gentileza. Então, a semivogal, ela vai ocorrer, pessoal, nos ditongos. Já já a gente vai relembrar o que é ditongo, tá? Com mais detalhe. Aliás, já não. Vamos fazer isso logo, então, de uma vez, ó. Di, circula aí, significa 2. Então, ditongo, não precisa anotar não, que a gente tem anotado de lá na frente. Mas só para reforçar que di significa 2. Então, ditongo é quando eu tenho 2 vogais juntas na mesma sílaba. Então, ditongo é um dos encontros vocálicos que existe na língua portuguesa. Então, di significa 2, ditongo são 2 vogais na mesma sílaba. Então, o que acontece? Quando no ditongo, quer dizer, quando eu tiver 2 vogais na mesma sílaba, uma dessas vogais eu vou chamar de semivogal. Ou seja, vai ser aquela mais fraca. Aí eu pus os exemplos para ficar mais fácil, ó. Pai. Não dá para separar a sílaba aqui, ó. Pai é uma palavra monossílaba, né? Pai, né? É pai, uma sílaba só. Então, o que acontece? Pai. Observe que o A tá mais forte, ó.
pai. Então, põe lá no A, V de vogal, e no I, que está destacado, SV de semivogal. Então, o que é a semivogal, pessoal? É uma vogal que na sílaba ela enfraquece em detrimento da outra vogal. Então, ela passa a ser chamada de semivogal. Então, ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Aquela vogal que fica mais fraca, a gente chama de semivogal, tá? Olha lá, quem? Então, nós temos o U e o E. O U tá mais fraco, ele nem tem som, na verdade, não é? Quem? Então, a gente nem pronuncia. Então, esse U vai ser a semivogal e esse E ou E, como preferirem, vai ser a vogal. Agora, alemães. Observe que esse E, ele tá tão fraco que ele tem até um sonzinho de I, né? A gente pronuncia alemães como se fosse um I. Então, esse A é mais forte, é vogal, e esse E mais fraco é a semivogal. Então, semivogal é uma vogal que, juntamente com outra vogal, enfraquece e a gente passa a chamar de semivogal, tá bom? Então, pode permanecer aí na telinha. Os encontros vocálicos e consonantais, então, que foi uma expressão que apareceu lá no nosso edital. Encontros vocálicos, como o nome já diz, são encontros de vogais. E encontros consonantais são encontros de consoantes. Então, no nosso edital, não falava que tinha que saber vogal, consoante e semivogal. Mas se ele fala de encontro vocálico e de encontro consonantal, eu tinha que saber isso aí que eu falei pra vocês, né? Que a E e a U são vogais e que as demais letras do alfabeto são consoantes, independentemente de terem o som de uma vogal, como acontece lá com a letra Y. Então, gente, os encontros vocálicos são encontros de vogais, os encontros consonantais são encontros de consoantes. Só que os encontros consonantais, a gente vai colocar isso aqui, ó, pra mostrar, eles não têm subdivisão. Encontro consonantal, eu chamo só de encontro consonantal e pronto. Os encontros vocálicos, em contrapartida, nós vamos colocar um númerozinho 3 aqui, tá? Nós temos 3 possibilidades para eles. Quais são as 3 possibilidades? Essas 3 nós vamos passar uma chave aqui, ó, para destacar. O ditongo, o tritongo e o hiato, tá? Então, o encontro vocálico na língua portuguesa, o encontro das vogais, ele pode ter de 3 formas. Ditongo, já sabemos que di circula lá. Di significa 2, então serão 2 vogais juntas na mesma sílaba. Põe aí, ditongo, 2 vogais na mesma sílaba. Tri significa 3, então agora são 3 vogais na mesma sílaba. E o hiato também são 2 vogais, mas põe lá bem nítido, em sílabas separadas. Olha aí o nosso exemplo, ó. Série. Observe que o I e o E estão juntos na mesma sílaba. Série. Vai pelo sonzinho, porque às vezes ela não fica na dúvida. Ele fala, professor, mas eu achei que fosse série. Achei que fosse um hiato. Vai pelo som. Não é série. É série. Até a tonicidade do sé, né? Fez a gente distanciar o outro lá. Série. Então, nós vamos notar que o I e o E estão juntos na mesma sílaba. Então, é um ditongo. A mesma coisa em história. Então, aqui, 2 vogais na mesma sílaba, né? Mesmo que uma vire semivogal, mas não tem problema. Então, vogal com vogal, vogal com semivogal com vogal, não importa aqui. O importante é que a semivogal, antes de mais nada, ela é uma vogal, né? Então, quando a gente tem 2 vogais na mesma sílaba, isso é o ditongo. Agora, Paraguai, nós temos agora 3 vogais na mesma sílaba. Averiguei, 3 vogais na mesma sílaba. Aí é o tritongo. Observem agora o que aconteceu nas palavras saúde e rainha. Se nós não separamos a sílaba, nós vamos perceber que o A e o U da palavra saúde estão se encontrando e o A e o I da palavra rainha também estão se encontrando. Mas na hora de separar a sílaba, eles vão se afastar. Sa-u-de, ra-inha. Então, como houve esse afastamento, então nós temos agora o hiato, tá, pessoal? Então, encontros vocálicos são encontros de vogais na palavra, mas nós temos que separar a sílaba, não tem como. Mesmo que a prova não te mande separar a sílaba. Se tem uma questão lá que envolve esses conceitos fonéticos lá de tongo, tritongo e hiato, você tem que separar a sílaba. Fica a dica. Questão de acentuação gráfica, questão de tonicidade, oxítona, paroxítona, proparoxítona, questão de encontros vocálicos e encontros consonantais, tem que separar a sílaba, fica bem mais fácil, tá bom? Então, separou a sílaba, viu que ficaram 2 vogais na mesma sílaba, ditongo. Então, di significa 2, tem que ser 2 juntinhos. Separou a sílaba, viu que apesar de existirem 2 vogais próximas, mas elas se separaram na sílaba, é o hiato. E viu que ficaram 3 vogais, é o tritongo. Então, encontros vocálicos tem 3 subdivisões, ditongo,
tritongo e hiato. Di, fácil, né? São 2. Tri, também fácil, 3. O hiato são 2 vogais que separam. Só lembrar da palavrinha saúde, que fica tranquilo. E agora os encontros consonantais, né? São, então, consoantes que se encontram na mesma sílaba. Olha lá o exemplo de psicologia. Observe que o P é uma consoante, o S também é uma consoante. Ah, professora, mas tem um som do I, ele psi. Tem o som, mas não tem a letra. Então não vale, né? É encontro de consoante. Dramático, olha o D e o R, encontro de consoante. E o encontro consonantal, ele é mais light, não tem subdivisão, bem mais tranquilo. Tranquilo? Belezinha? Agora vamos seguir. Perigo, perigo. Quando eu ponho perigo, fique atento, né? Gente, olhem para a palavra também, vamos separar a sílaba. Também. Então, quando você separa a sílaba e olha para essa palavra, você não está enxergando nenhum ditongo aqui, nenhum encontro de vogais. Porque você tem um T, que é uma consoante, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante. Então, você olha para a palavra também e fala, poxa, aqui não tem encontro vocálico. Entretanto, o que acontece com esse E e esse M que eu destaquei aí, pessoal? Tome nota junto comigo. É como se fosse assim, ó, também, ó, que loucura. É como se tivesse um E se encontrando com um I ali, como se tivesse também. Então, esse E, quando ele gera esse som nasal, ó, nasal é que sai pelo nariz, é como se tivesse um ditongo ali. Então, cuidado. Em psicologia, apesar de ter o som do I, a gente não considera. O P e o S encontro consonantal. Agora, o som nasal, que força a barra para uma vogal ali no também, como se tivesse um izinho, a gente pode então chamar de ditongo, mas só se tivesse a classificação de ditongo nasal, tá? Então, som, presta atenção, põe em lembrete, som oral que sai pela boca, som nasal que sai pelo nariz. Então, ditongo nasal é quando ao nasalizar o som aqui da narina, né, acaba forçando como se tivesse um izinho ali. Então, cuidado, por isso eu chamei de perigo. E uma observação, já que a gente falou de vogal e semivogal, é que aqui tem esses nomezinhos também que às vezes aparecem nas provas. Crescente e decrescente. Não pode esquecer o conceitozinho básico lá da matemática, né? Crescente, vai crescer. Então põe lá, é do menor para o maior, é crescente. Se é do menor para o maior, e a gente está falando de encontros de vogais, então quer dizer que eu vou do mais fraquinho, né, que é a semivogal, para o mais forte, que é a vogal. Decrescente é o contrário, é o inverso agora. Então agora nós vamos do mais forte, que no caso é a vogal, para o mais fraco. Então olhem os exemplos. História. Então vamos separar lá a sílaba de novo. História. Olha só, história. Tá vendo que o A tá bem mais forte? Então esse I é uma semivogal e esse A é uma vogal. Então aumentou, cresceu, história. Então por isso é um ditongo crescente. Agora, alemães. Observe, mães. Então o A tá muito mais forte, tanto que o E é tão fraco que ele pode ser pronunciado como I. Eu fui da vogal para semivogal, é então um ditongo decrescente. Então, pessoal, além de saber o conceito de ditongo, de dois, né? Duas vogais juntas na mesma sílaba, é importante saber essas subdivisões para o ditongo que às vezes a prova traz. Crescente, decrescente, é lembrar desse negócio de vogal com a semivogal. E nasal, esse negócio de som saindo pelo nariz, guarda especialmente o exemplo da palavrinha também, cuidado. A gente olha e vê um E com M, mas esse E, ele força a barra ao se unir com M, por um som de um I também, como se tivesse um Izinho ali, então pode se considerar ditongo sem nenhum problema, desde que seja um ditongo nasal, tá bom? Vamos seguir? Agora, o conceito de dígrafo. Nós já sabemos que di significa dois, grafo vem de grafia, já sabemos que grafia é escrita, então não vamos confundir, pessoal, ditongo com dígrafo, pelo amor de Deus. Então lembra que ditongo é, antes de mais nada, um encontro vocálico. Então, ditongo, tritongo e hiato são encontros vocálicos. Agora, o dígrafo, lembra da grafia que é escrita, a representação escrita é a letra. Então, o que é o dígrafo? Olha o conceito que eu vou usar para vocês. Quando nós temos duas letras, né? Então, duas coisas na escrita com um único som. Os dígrafos da língua portuguesa são CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, GU e QU. Apesar de ser cedilha não ser letra do nosso alfabeto, né? Mas é a letra C que recebe essa cedilha lá. Então não tem problema, a gente considera como sendo as duas letras. Então estão destacados aí na telinha para você os encontros que nós vamos chamar de dígrafos. As duas letras que vão representar um único som. Chuva, ilha, ninho, carro, pássaro, crescer, nasça, exceto. Guerra, eu destaquei só o GU, mas na palavra guerra tem também o RR, né? Também é um dígrafo.
quero e por aí vai. Gente, cuidado com os dígrafos. Olha o que apareceu ali embaixo. Uma palavra pode apresentar mais de um dígrafo, não tem problema. Olha a palavra carrinho. Vamos supor que você esteja na prova agora e tem que pegar esta palavra carrinho e responder o número de letras e o número de fonemas. Número de letras a gente já viu, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só contar. Então, carrinho tem 8 letras. Mesmo que tenha letra repetida, a gente conta normalmente. Agora, quantos sons, quantos fonemas? C é um fonema, sublinha lá. O A é um fonema. O R e R juntos, um fonema só, já que é dígrafo. Então, dígrafo são 2 letras com um único som. Então, vai contar junto. 1, 2, 3. Depois tem o I, 4. O NH você conta junto, 5. E o Ozinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 fonemas, tá? Então, muito cuidado, pessoal, porque é importante lembrar que uma palavra pode ter mais de um dígrafo, não tem problema, como ela pode ter mais de um encontro vocálico. A mesma palavra, professora, pode ter um ditongo com hiato? Pode, não tem problema, não tem limitação. A palavra pode ter mais de um encontro vocálico, pode ter mais de um encontro consonantal, pode ter mais de um dígrafo, não há problema algum. Mas lembrando que o dígrafo, por serem 2 letras com um único som, cuidado na hora de contar o número de fonemas de palavras que têm dígrafos, tá? Então, carrinho, por exemplo, são 8 letras, mas são apenas 6 fonemas. Porque se eu tenho 2 dígrafos ali, o RR e o NN e o NH, então eu tenho que descontar os 2 ali dessas 8 letras. Então, são apenas 6 fonemas, ok? Vamos seguir? Vamos falar agora, pessoal, de divisão silábica ou separação silábica, é a mesma coisa. Então, divisão silábica, separação silábica, é a divisão de sílabas, é a separação de sílabas. Gente, uma regra importantíssima de separação silábica, de divisão silábica, é a regra que vai nos dizer que na língua portuguesa não existe sílaba sem vogal. Na língua portuguesa, não existe sílaba sem vogal. Então, por exemplo, eu havia falado da palavrinha psicologia. Gente, na palavra psicologia, é muito comum as provas separarem assim, ó. Aí manda você marcar que a separação está errada. Aqui você teria que marcar essa. Porque a gente acabou de falar que não existe sílaba sem vogal. Então, eu não posso ter uma sílaba só com P, mesmo que tenha um som do I implícito ali, mas não tem o I. Então, já põe o psicologia com P aí separado e risca. Então, isso aqui é uma sílaba só. Na palavra psicologia, psi. Tem que representar uma só sílaba. Então, lembrem-se sempre disso. Na língua portuguesa, não existe sílaba sem vogal. Por isso que na palavrinha psicologia, que com frequência ela aparece nas provas, a pegadinha aí com esse P, né? Não posso separar. Então, cuidado, cuidado com isso daí. Não existe sílaba sem vogal. Então, por isso eu tenho que colocar esse P juntamente com S e com I. Psi, uma sílaba só, tá bom? Agora, o que eu posso separar, o que eu tenho que separar e o que eu não posso? Vamos ver primeiro os que não se separam. Gente, se a gente acabou de ver que ditongos são 2 vogais na mesma sílaba e tritongos são 3 vogais na mesma sílaba, então, por esse motivo, os ditongos e os tritongos, eles não se separam. Eu nem coloquei exemplo aqui, porque a gente pode aproveitar os mesmos exemplos lá de trás, tá? Então, olha lá, ó. Série, tá vendo? História. Então, a gente pode pôr os mesmos exemplos, ó. Ditongos e tritongos, palavras como série, então ditongo não vai separar. Palavra como Paraguai, tem que escrever na língua portuguesa, porque se colocar com Y não vai dar. É importante você lembrar disso, né? Paraguai se coloca com Y, então não tem tritongo. Então coloca lá na língua portuguesa com I. Então ditongo e tritongo são 2 vogais e 3 vogais, respectivamente, juntas na mesma sílaba. Não posso separar. Também não vou separar os encontros consonantais, justamente porque... Ó, se eu pegar uma palavra como gramática, o G e o R representam o encontro consonantal. Se eu for separar, cadê a vogal? Acabamos de ver que não existe sílaba sem vogal. Então, os encontros consonantais não podem separar, igual aconteceu lá em psicologia, não é? O P e o S representam um encontro consonantal, eu não posso separar justamente pela necessidade da sílaba ter que apresentar a vogal na língua portuguesa. E agora, cuidado com os dígrafos, pessoal. Aí vem o perigo. Então, veja bem, ditongo e tritongo eu nunca separo. Hiato eu sempre separo.
Agora, o que acontece com os dígrafos? Alguns dígrafos da língua portuguesa eu não posso separar e outros eu tenho que separar. Então, isso aqui você tem que memorizar, não tem jeito, mas é bem tranquilo. Ó. Os que tem H, CH, LH e NH, justamente porque não dá para separar. Imagina chuva. Se eu separasse o C do H, onde está a vogal? Então, ficou fácil, né? Agora, cuidado com o GU e o QU, eles também não se separam. Mas também é fácil, ó, guerra. Se eu for separar o G do U, cadê a vogal lá do G, né? Então, se eu sei que não existe sílaba sem vogal, é tranquilo eu perceber que CH, LH, NH, GU e QU não podem se separar conforme os exemplos aí da tela, tá? Aproveito o exemplo para reforçar, ó, lá embaixo, quiser, pelo amor de Deus, meus alunos, quiser é com S. Quis é com S. Na próxima aula a gente vai falar de ortografia, mas já vou adiantar esse verbo aqui, já que ele apareceu, que é um campeão aí de erros ortográficos. As pessoas colocam, ele quis fazer isso, então põe um Z lá. Aí eu brinco que vira quiz, uma palavra em inglês, né? Quiz lá de jogo, de pergunta, em língua portuguesa, quis. Quiser, então os verbos, as palavras conjugadas lá do verbo querer, sempre com S. Se Deus quiser, esse quiser com S, tá bom? E tem lá o QU, então, que é o nosso dígrafo que não pode se separar. E finalizando, então, nós temos aqueles que se separam, né? O caso dos hiatos, justamente porque hiato é a vogal que está junta na sílaba, na palavra, mas separa na sílaba. E agora atenção para os dígrafos que vão se separar, ó. Vamos destacar esses, tá? RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Cuidado que esses aí se separam. Então, letrinhas repetidas, RR, SS, as vogais repetidas, elas vão se separar. Desde criança, a gente costuma aprender lá, né, que letrinha igual não pode ficar juntas, não briga. Então, olha os nossos exemplos lá. Vamos pegar aqui na palavrinha guerra. O dígrafo GU não se separou. Já o dígrafo RR se separou, né? Então, RR separa. Olha lá, exceto, gente, como que eu separo? Ó, exceto. Cuidado, tem que separar o XC. Então, RR, SS, SC, XC, SC cedilha. Olha lá o XC de exceto, de exceção. Olha lá eu não coloquei aqui, mas a gente pode colocar aqui embaixo, ó. Nasça, do verbo nascer. Espero que ele nasça logo. Nasça. Eu tenho S cedilha, então vai ficar assim, ó. Nasça. Ele vai nascer semana que vem. Então, nascer. Então, o SC, o SC cedilha também se separam. Fiquem atentos aí, tá bom? E as vogais repetidas. Olha lá, álcool. Então, é álcool. Então, esses dois ozinhos repetidos lá se separam. Vou, perdeu o acento na língua portuguesa, né? Vou. Então, eu vou pegar um voo às 9 horas. Então, vou. Então, vogal repetida também separa. Se eu pego um verbo como eles creem. Então, creem. Leem. Então, vogais repetidas também se separam. Ok, pessoal? Então, eu sei que essa aula foi muito básica, muito elementar, é muito simples mesmo, mas está no nosso edital, eu não poderia deixar de mencionar. Então, esse é o tópico de encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, separação silábica. Então, lembrar especialmente que na língua portuguesa não existe sílaba sem vogal, lembrar muito disso, isso é importante. E ficar de olho lá naquelas pegadinhas, principalmente envolvendo os ditongos, inclusive o ditongo nasal e os hiatos, tá? Então, é bem elementar, é bem básico mesmo. No próximo encontro, nós vamos falar de ortografia. E aí, apesar de também ser básico, mas como confunde, né, pessoal? Como na hora que a gente vê aquele tanto de palavrinha ali, a gente acaba confundindo. Então, nós vamos ver algumas dicas para não cair nessas confusões. Aguardo vocês!